Rádio Independente. Direto ao ponto. O quadro Direto ao Ponto, que tem o oferecimento de Colégio Madre Bárbara, da educação infantil ao ensino médio para a vida. Tradição que abraça o amanhã. Matrículas abertas. Acesse matrícula redicm.org.br e também Heineken Tecnologia em Higienização. Atuamos no desenvolvimento de produtos e processos para higienização e desinfecção. Acesse nossas redes sociais, @Heineken Química. Hoje, o médico psiquiatra Rafael Moreno vai abordar as consequências psicológicas para as pessoas atingidas pela enchente. Eu falava na abertura do programa, doutor, que pode ser aquela pessoa que perdeu um parente, pode ser a pessoa que perdeu uma casa inteira e está tendo que morar em barraca ou sem ter onde morar ainda. Pode ser uma pessoa que perdeu muitos itens da sua casa e volta para a sua casa, mas tem aquelas imagens fortes ainda na cabeça de algumas pessoas com quem eu já conversei e que sei que é isso, e que muitas não querem voltar, querem procurar um novo local para morar. Outras pessoas que abandonaram a sua casa não querem mais voltar para lá e estão alugando ambientes. Quer dizer, muda completamente. E essa enchente ela foi diferente daquelas que a gente está acostumado a ver. Eu me refiro a 4 e 5 de setembro, porque já tivemos outras 2 enchentes depois disso. E aí tem aquele momento logo, né, quando acontece uma tragédia como essa, mas tem pós-trauma, né, que a gente falava aqui fora do ar, que é aquilo que vai perdurar. Daqui a pouco a ficha vai caindo depois. Fale um pouco pra gente sobre o que essas pessoas podem estar vivendo e quanto tempo isso vai durar ainda. Bom dia. Exato, bom dia. Então, como bem falado ali, no momento do trauma, da situação traumática, no caso a enchente, que cada um experienciou de uma forma, tá? Também tiveram pessoas que às vezes não perderam tantos bens materiais, mas tiveram situações realmente de risco de vida ali, de estar passando na água, né? Ou de ter visto pessoas passando por situações, inclusive, de morte. Então, tudo isso traumatiza. Tá? Assim como uma experiência de guerra, uma experiência de sequestro, uma experiência de um abuso sexual, tá? A experiência de enchente também, ela é uma experiência muito traumática. Tá? E naqueles 30 primeiros dias, após a situação traumática, o indivíduo, em geral, ele vive a que a gente chama de reação aguda ao estresse, que não há tempo de deprimir. O indivíduo está estressado, ele está reagindo com uma reação, muitas vezes, às vezes, de luta e fuga, né? Então fica acelerado, ele fica com insônia, ele fica mais alerta, mais ansioso. Tá? Então, nessa reação inicial, a gente vai ter alguns sintomas. Algumas pessoas, inclusive, na reação aguda ao estresse, tem reações aquelas de dissociação, que a gente chama que a pessoa fica paralisada, reação onde a pessoa, às vezes, chega no atendimento, assim, não lembra de nada, está paralisada, não consegue, muitas vezes, nem se mexer. Mas, passados esses 30 dias, que é o momento que a gente está agora, é a possibilidade da persistência desses sintomas. O indivíduo ainda está mais ansioso, começa a aparecer sintomas depressivos, o indivíduo às vezes perde a esperança de que vai conseguir reconstruir a sua vida, vem muitas vezes as perdas, cai a ficha, né, como o Ricardo mesmo falou, cai a ficha das perdas, cai também a pessoa entra na realidade de que talvez não volte nunca mais a ser como era antes. Tá? E aí a gente já está diante do que a gente chama de um estresse pós-traumático, que aí são a persistência desses sintomas de reação aguda ao estresse, e toda vez que a pessoa lembra do que passou com ela, ela ativa como se estivesse vivenciando tudo aquilo de novo. E muitas vezes, na tentativa de se defender, a pessoa passa a evitar situações, não quer voltar para casa mais, não quer falar sobre o assunto, tá? Ou muitas vezes também vem em sonhos, em pesadelos. As pessoas, eu estou atendendo algumas pessoas que passaram por situações ali traumáticas na enchente, e muitas vezes os sonhos vêm com conteúdo de enchente que está inundando a casa de novo, a pessoa tem pesadelo, a pessoa acorda suada. Então tudo isso faz parte de um transtorno de estresse pós-traumático, e esse transtorno de estresse pós-traumático, muitas vezes ele vai ser crônico na vida do indivíduo. A gente não tem como prever se vai durar 1 mês, 2, 6 ou até anos. Eu atendo na minha prática, clínica de consultório, às vezes pacientes que têm estresse pós-traumático crônico, a pessoa fica anos lembrando daquela situação e fugindo daquela situação. Tá? Então, toda vez que o indivíduo passou por uma situação traumática, às vezes ele não quer lembrar daquela situação, ele não quer falar sobre aquele assunto, a gente pode estar diante de um transtorno de estresse pós-traumático, que a gente chama de TEPT, a abreviatura. E o transtorno de estresse pós-traumático, ele abre caminho para a depressão, para o abuso de álcool, para o abuso de drogas,
Tá? Então vai abrindo o caminho para outros transtornos mentais. Por isso a importância de tratar precocemente o estresse pós-traumático para evitar com que a pessoa não caia numa dessas consequências maléficas. E tem tratamento, tem terapias que a gente pode fazer. Por exemplo, tem a terapia de reprocessamento de memórias traumáticas, né, que é o MDR. Tem aqui na região, não no SUS, mas tem na região. Tem medicamentos que aliviam também essa resposta de sobressalto que a pessoa fica para melhorar o sono também. Então, tem tratamento. Então, quem passou por as situações, tá, e está vivenciando, acho que não se recuperou ainda, tem que procurar atendimento de preferência especializado para poder tentar voltar o máximo possível ao seu padrão de vida como era pré-enchente. Doutor, eu tenho vários amigos que relataram que antes dessa enchente de 4 e 5 de setembro, adoravam dormir com o barulhinho da chuva. Hoje, eles têm medo. Exatamente. Muito pânico na hora de dormir. Quando começa a chover e tem que dormir, exatamente, já não conseguem mais dormir. Isso é estresse pós-traumático. Isso é estresse pós-traumático. Porque o que acontece? O cérebro, ele quer defender a vida. O cérebro, ele quer fazer com que a pessoa sobreviva. Então, tudo que lembre o que ameaçou a vida no passado, por exemplo, a enchente, então a chuva, vai fazer com que o cérebro lembre, opa, vai vir enchente. E aí ele ativa o estresse. E aí a pessoa começa a se sentir mal e evita a situação, ou vai, enfim, tomar alguma conduta para tentar se proteger. Então, e isso que está acontecendo de qualquer chuvinha, lembra? Eu já atendi pacientes, por exemplo, que poça d'água fazia a ativação do estresse pós-traumático. O barro fazia a ativação do estresse pós-traumático porque passou por situação de enchente, passou por situação de desmoronamento, né, quando morava em situação de área de risco, né, de favela, e caiu. Então o cérebro, ele é maligno nisso aí, mas a tentativa é de proteger. O cérebro está lembrando, opa, lembra que aquela vez que choveu, aquela vez que fez barro, aquela vez que tinha poça, você quase morreu, tá? Então te protege. Então é isso que o cérebro quer fazer. Então o transtorno de estresse pós-traumático a gente chama que é um transtorno de hipermemória. A gente forma uma memória muito consolidada, muito forte, e aí o cérebro, ele vai criando defesas com base naquela memória. Tá? Então o que o tratamento faz no caso, é dissolver aquela hipermemória. Tá? Existem medicamentos específicos para isso, antidepressivos, tem o topiramato também que dá para usar. Tá? E as terapias de reprocessamento emocional fazem com que aquela memória ela se desligue da emoção, que faz com que a pessoa tenha esses comportamentos, essas emoções, esses pensamentos maléficos. Que coisa, né? Que não é tão simples, né? Não é apenas o momento que passou, como disse a Elisa, até o barulho da chuva. Imagina agora quando escutam a gente falando, ou quando vem um alerta da Defesa Civil, como é o caso, que está vindo de novo, pode vir uma nova enchente. Já tivemos 2 enchentes pequenas, é verdade, mas não se tem a confirmação sempre do que vai vir, do que está por vir. E pode vir uma terceira agora, depois dessa grande tragédia de 4 e 5 de setembro. Mas é importante procurar ajuda, né? E certamente muita gente está passando por isso. Não é não ter vergonha, né, doutor? É procurar ajuda e procurar falar sobre isso, procurar tratar, para que consiga continuar a vida. Porque exatamente, não vai voltar. Exatamente. O que passou, passou. Exatamente. E também a gente não pode prometer de que a vida vai voltar ao normal, né? Que nem o luto, né? A gente passa por uma situação de luto, a gente não pode prometer para a pessoa que vai passar, né? A gente tenta confortar. E quem passa por luto sabe que muitas vezes, na maioria das vezes, não volta ao normal. A pessoa fica com aquele pesar, principalmente quando é um luto muito trágico, né, com pessoas que a gente não esperava. Então, busque tratamento para tentar, pelo menos, melhorar a qualidade de vida. Muito obrigado. Abraço, boa semana. Certo, abraço a todos, então. Médico psiquiatra Rafael Moreno, conversando conosco todas as segundas-feiras aqui no Troca de Ideias.